Fala, Molita, tudo bem? Fala, Fernando, tudo jóia? Bem, e você? Tudo tranquilo. O atraso, estava terminando outra reunião aqui. Não, cara, imagina. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo seu tempo. Em nome da Veda aí, queria agradecer aí a tua disponibilidade. Agradecer também aos nossos clientes aqui que estão participando aqui com a gente, para a gente bater um papo bem descontraído, assim, para a gente entender um pouco esse mercado, para onde vai, como tá, né, Fernando? E acho que é uma coisa bem leve mesmo, né? Vamos aqui conversando, seguindo aí as dúvidas que forem tendo aí ao longo do caminho, e aí vamos desenvolvendo, né? Então, posso aqui, primeiramente, agradecer a presença de todos, dos clientes, dos meus sócios aqui também, você, Fernando, da XP, por estarem todo mundo aí participando aí para a gente bater esse papo gostoso aí de mercado, vamos entender o que está acontecendo, né? E já abro aqui para você, né, Fernando, para você passar um pouco da sua visão. E recentemente até você publicou algumas lives e no teu stories lá tudo, falando do mercado, da expectativa de lucro para as empresas. Então, deixo aberto aqui para você começar e a gente vai direcionando ao longo aí da conversa a nosso bate-papo aqui, Fernando. Fechou, tá bom. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí por tirarem um horário do seu dia para nos escutar, para bater esse papo com a gente aqui. Para quem não me conhece, eu sou estrategista-chefe aqui no XP e head do time de análise. Hoje a gente tem uma turma grande, né? São quase 50 pessoas no nosso time de análise e a gente está distribuído entre analistas de ações, internacional, macro, né? Que a gente tem um time grande de macroeconomia e renda fixa, enfim, a gente tem análises políticas também. Então, o meu papel é um pouco trazer, né, essa inteligência que está sendo criada pelo time e trazer quais são as visões da XP para esses vários temas, né? Desde bolsa, renda fixa, internacional, enfim. Então, é um pouco isso, é o meu desafio aqui. Mas já indo direto para a pergunta do Molita em relação à bolsa, né, e os mercados, acho que eu começaria falando do cenário lá fora, primeiro, antes de falar de Brasil. E a verdade é que o cenário lá fora, para 2021, é muito construtivo, né? A gente está vendo um ano de recuperação econômica muito forte no mundo. A gente deve ter os Estados Unidos crescendo a taxas chinesas esse ano, né? Se imaginar se os Estados Unidos crescer 6, 7, tem gente que acha que os Estados Unidos cresce até mais do que isso. A gente tem um pouquinho menos aqui na XP, um pouco abaixo de 6, mas mesmo assim é um crescimento muito forte nos Estados Unidos, na Europa, na China. Né? A China cresceu 18% o PIB no primeiro TRI. Tudo bem, vindo de uma base muito fraca, mas assim, 18% de crescimento é um negócio estrondoso, né? Por isso que o minério de ferro está onde está, né? Que as commodities estão aí nesses níveis. Enfim, tudo isso vindo de uma recuperação de crescimento econômico muito forte no mundo. O Brasil, obviamente, vai crescer menos do que isso, né? A gente está passando por essa segunda onda forte, enfim, novos lockdowns. A gente deve crescer em torno de 3% esse ano, 3,2%, né? Nosso time de economia projeta. Mas quando a gente pensa em mundo, né, é um ano forte de crescimento econômico. Além disso, é um ano que a gente vai continuar vendo mais estímulos monetários e fiscais, né, sendo dados pelos governos e pelos bancos centrais. No passado, você teve coisa de entre 20 a 25 trilhões de dólares, né, que foram injetados nas economias e nos mercados pelos BCs e pelos governos. Esse ano você vai ter adicional entre 5 a 8 trilhões, né, de injeção. Eu brinco que a gente está no cenário da banalização dos trilhões, né? Agora é trilhão para lá, trilhão para cá, enfim, tudo é trilhão. Bi não conta mais, né? Não conta mais, exato. Antes, se eu ouvir falar em trilhão, era um negócio inimaginável, né? Agora, cada semana é um pacote novo de trilhão. Exato. E esse dinheiro não vai embora, né? Esse dinheiro continua rodando, né, nos mercados, nas economias, enfim, a gente não está vendo
nenhum programa para começar a retirar esses estímulos da mesa. Pelo contrário, mesmo com uma economia em recuperação e uma economia muito forte no mundo, esses estímulos ainda continuam sendo dados. Aí muita gente pergunta, por que isso está acontecendo? Assim, por que né, os governos e BCs continuam com essa política, mesmo com uma economia recuperando muito forte? A minha visão particular nisso é que essa recuperação econômica ela é uma recuperação muito desigual, né? Ao mesmo tempo que você tem setores indo muito bem, né? Por exemplo, setores de tecnologia, de varejo online, etc., setores que se beneficiaram da pandemia, você tem todo o setor de serviços ainda muito impactado, né? Ainda muito machucado. Então, todos os setores que são os setores que mais empregam no mundo, né? De hotelaria, bares e restaurantes, transportes, enfim, esses setores ainda indo muito mal. Então, você tem uma parcela da população muito grande ainda desempregada, ainda numa situação precária de renda, e os governos olham para isso e falam, bom, a gente não pode, né, tirar os estímulos para tanta gente assim, né, e por isso que esses estímulos continuam sendo dados. Então, assim, é óbvio que você ter, né, uma economia em recuperação com mais grana sendo colocada nas economias, você gera um risco claro de inflação, né? Então, acho que o risco da inflação é algo que a gente tem que ficar de olho, porque ele existe, né? Não dá para falar que não existe risco da inflação voltar no mundo. E se a inflação voltar no mundo e voltar mais rápido, mais forte do que o esperado, o risco aqui é que os governos e BCs tenham que mudar essa política e voltar atrás dessa política, né? Tem que começar a subir juros, tem que começar a retirar os estímulos da mesa, enfim, tem que fazer uma guinada aí de 180 graus nas políticas. Ainda não é o caso, mas o que eu acho é que o mercado ainda não está preparado para essa discussão, né, de aumento de juros, porque a gente viu esse ano, né, os juros americanos começaram a dar sinais de alta no mercado, as bolsas já chacoalharam, né, gerou uma mega preocupação, enfim. Então, eu diria que inflação é um risco grande que a gente precisa ficar de olho, principalmente lá fora, né? Aqui a gente já viu que a inflação subiu, o BC teve que subir juros antes da hora, enfim. A gente até pode dar um exemplo para o mundo, mas nesse caso é um exemplo ruim, né? Não é um exemplo tão bom assim. E aí, então, assim, só para concluir, né? Esse cenário de crescimento econômico com muita liquidez faz com que os mercados emergentes, né, voltassem a ficar atrativos de novo. Então, os mercados emergentes que estavam esquecidos, né, porque nos últimos 10 anos a gente só falava de tecnologia, né, tecnologia, Estados Unidos, né, os mercados emergentes estavam um pouco de lado. E agora, com esse cenário onde crescimento no mundo não é mais algo que é escasso, né, esse ano a gente vai ter crescimento no mundo de forma mais generalizada, e os preços das commodities nesse cenário, como eu falei, explodiram, né? Então, todas as commodities subiram muito de preço, né, recentemente, nos últimos 6 a 9 meses. Então, os mercados mais cíclicos, né, dentre os mercados emergentes, voltaram a ficar mais atrativos na visão do investidor estrangeiro, do investidor global. Então, a gente conseguiu atrair 80 bi de reais para a nossa bolsa, né, desde o começo de novembro. Ou seja, tinha saído 80, 90 bi do Brasil, desde o começo de novembro da eleição do Biden e das notícias das vacinas, voltou tudo isso de dinheiro, né, para a B3. Aí, daquele evento Petrobras, né, da troca do Castelo Branco, até algumas semanas atrás tinham saído uns 12, 13 bi, né, ou seja, esse aumento de interferência política pegou mal, né, e o investidor estrangeiro voltou a sair. Agora que os ânimos deram uma baixada e o cenário lá fora continuou positivo, voltou a entrar bastante dinheiro de estrangeiro, né? Então, eu acho que só para concluir essa primeira parte, né, o cenário lá fora é um cenário bem positivo, tá, para os mercados, é um cenário super construtivo e que a gente está bastante otimista, né? É óbvio que os mercados estão super esticados lá fora, né? As bolsas subiram bastante mesmo esse ano. Então, o que eu tenho dito recentemente é o seguinte, olha, não dá para a gente imaginar que a gente vai ter essas bolsas em linha reta até o final do ano, porque se você anualiza o retorno das bolsas lá fora e estima que elas vão continuar nessa mesma, né, toada até o final do ano, você chegaria num retorno anualizado de 42%, 45%
por exemplo, para o S&P 500. Isso, assim, acho muito improvável que aconteça, né? Que a gente tenha uma alta de quase 50% no S&P esse ano, depois de já ter subido bastante, né, desde março do ano passado. Então, eu diria que é normal e até esperado que a gente tenha uma pausa, né, no curto prazo, que o mercado dê uma respirada, porque realmente a gente viu uma alta bem forte recente, mas isso não quer dizer que o fundamento não é bom, tá? O fundamento é muito positivo. E aí eu vou parar por aqui na parte internacional, enfim, ver se tem alguma dúvida, algum ponto, ou se eu posso continuar aqui para o Brasil. Não, exatamente. Eu acho assim, Fernando, não sei se você concorda, mas esse cenário externo, apesar, obviamente, olhando para a Bolsa, sim, a gente acha que o crescimento não é ad eterno, vai diminuir o ritmo, que você ainda que você comece a ter uma recuperação, muitos se falam que no segundo semestre o ritmo de crescimento, principalmente do S&P, diminui a velocidade. Até hoje saiu um estudo da Goldman justamente comparando isso daí, nesse declínio. Mas a demanda, principalmente por commodities, por esse aquecimento e por essa base baixa, deve permanecer, acho que, bastante elevado. E algo que as commodities têm, grande parte delas estão um ponto de resistência, que poderia ainda até ser rompido e a gente ter uma nova alta de commodities, muito talvez pelo enfraquecimento do dólar, ou seja, as reservas, o dinheiro voltando para as economias para gerar. Então, a gente poderia ver uma segunda pernada de commodities, o que talvez para a gente seria favorável aqui no Brasil, por a gente ter uma exposição bastante forte em commodities, não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse o risco, né, ainda parece ser para cima das commodities, até se a China continuar crescendo nesse ritmo, né, assim, dificilmente as commodities vão cair, né, com crescimento de 2 dígitos, né, no PIB chinês. Lembrando que a China, né, é o grande consumidor atual e marginal das commodities, o crescimento da demanda também vem de lá. Então, dificilmente a gente deve enxergar as commodities caindo, né? E se o dólar enfraquecer, aí é um boost adicional ainda, como você bem mencionou, né? O dólar tinha voltado a ganhar força recentemente por conta da alta das treasuries, né? Os juros americanos voltaram a subir e aí, como a renda fixa americana passou a pagar uns juros bem melhor do que o restante do mundo, você compara, por exemplo, o título de 10 anos americano chegou a 1,75% ao ano, enquanto que o título alemão ainda estava pagando 0,45 negativo. Agora subiu um pouquinho, estava menos 0,20, mas ainda é um título com juros negativos, né? Então, o diferencial de juros Europa e Estados Unidos aumentou para caramba e os investidores começaram a comprar dólar de novo por conta disso. Agora que os títulos americanos deram uma acomodada, voltaram aí para 1,50, 1,50 e pouco, e deram uma acalmada, a gente pode ver sim esse movimento do dólar voltando a enfraquecer, e isso ajudaria demais as commodities, né? Acho que, só lembrando que as commodities elas são precificadas em dólares, e toda vez que você tem dólar fraco, né, como o Ali também mencionou, você adiciona, né, um fator positivo de upside aí para as commodities. E isso para o Brasil, né, trazendo a discussão para o Brasil, é extremamente positivo, né? A gente tem 1/3 da nossa bolsa exposta a commodities, e isso é uma das maiores exposição a commodities que tem no mundo, né? Vários outros países não têm uma exposição tão grande a commodities assim. Isso foi muito ruim, né, ter grande exposição a commodities, né, nos últimos anos, porque estava todo mundo focando em tecnologia. Esse ano não, né? Esse ano vai ser uma coisa boa ter essa grande exposição a commodities, porque é o setor que todo mundo quer comprar no mundo, né, não só no Brasil. Então o Brasil fica atrativo. E aí, mencionando aquele post que eu fiz recentemente, eu escrevi no relatório também, que é o fato de que a nossa bolsa deve ter um crescimento de lucros esse ano muito forte, né? A gente vai ter um crescimento de lucro do Ibovespa que mais do que dobra em relação ao ano passado, né? Tudo bem, você só, Fernando, mas ano passado o lucro do Ibov foi
foi mega impactado pela pandemia, lockdown, etc. É verdade. Mas se você olha o lucro para 2021 esperado para o Ibovespa, comparado com 2019, né, tira o 2020 da jogada, mesmo assim a gente vai subir, estou vendo aqui na minha frente, de 5.400 pontos de lucro por ação em 2019 para 11.500 pontos esse ano, né, que é a expectativa do mercado, ou seja, um crescimento né, também aí dobra em relação a 2019. Por que isso? Porque, né, câmbio a 5,60, agora cai um pouquinho, mas vamos supor, câmbio em torno de 5,50, com o preço de commodities onde está, né, minério de ferro $180, o preço do barril do petróleo a quase $70, etc., é muito positivo, né, para as empresas de commodities. Então, isso faz com que a nossa bolsa, né, fique muito barata. E é isso que a gente estava falando. Olha, a bolsa subiu para 120 mil pontos, mas ela continua extremamente barata, porque você está tendo essa história de crescimento de lucros muito forte do Ibovespa, que ainda não está precificado, né? Então, acho que o nosso ponto era exatamente esse. Olha, turma, vamos olhar nessa história de lucros do Ibov, porque bolsa, a gente tem que sempre lembrar que bolsa não é PIB, né? Bolsa não é orçamento do governo, bolsa não é reforma administrativa, enfim, todo esse caos político, macro, etc., obviamente pode atrapalhar, pode ajudar as empresas, mas no final do dia a gente tem que olhar o que está acontecendo com as empresas, né? Isso é muito mais relevante. Isso traz a volatilidade para o mercado, né, Fernando? Não é o preço efetivamente. Exato. E a gente, como fica, né, muito olhando o noticiário todo dia e muito contaminado pelas notícias, etc., a gente acaba, né, assim, pô, tudo no Brasil tá horrível, né, um caos, etc., mas assim, vamos olhar a história micro, né, o que está acontecendo com as empresas, e essa história micro é muito boa, né? O macro, obviamente, tem vários desafios, mas no micro a história ela é bem diferente. Exato. E acho que até um dos fatores do estrangeiro voltar a ter entrada, né? Semana passada, se eu não me engano, teve mais de 4 bi de entrada do estrangeiro, vai muito em linha justamente com esse diferencial, né? Ou com essa expectativa de lucro, de incremento do resultado das empresas, onde está efetivamente o preço das ações. Ou até se a gente olhar mais macro, a gente está com uma bolsa que estão entre as 3 piores, vamos chamar assim, entre os emergentes, né? Rússia, Turquia, Estados Unidos e Brasil, né? Também por conta do nosso dólar no nível que está, né? Então, acho que abre essa janela também de oportunidade que o estrangeiro acaba ponderando o risco, o retorno, ainda que a gente tenha, nesse nosso cenário interno um pouco conturbado, mas o Brasil sempre foi assim na questão política, né? Então, o estrangeiro falou, pô, agora eu tenho vamos chamar assim, uma avenida para buscar de resultado, talvez aqui. Por isso, talvez dessa entrada, correto? Exato. Assim, o Brasil é um dos poucos países no mundo que os ativos têm gordura, né? Ou seja, que o valuation está barato, que ficou para trás, né? Que tem uma história de crescimento, de lucros, né? Quando você olha os ativos lá fora, eles estão super esticados, né? Com múltiplo de preço-lucro bem acima do histórico. Enfim, acho que tem com juros lá embaixo, né? Juros em zero ou negativo. Então, os ativos lá fora têm muito pouca gordura, né? No sentido de que, olha, se der qualquer coisa errada, né? Não tem, assim, o potencial downside seria muito maior. Aqui não, aqui a gente já está, como você mencionou, já está entre as 3 piores bolsas do mundo. O Ibov está negociando um preço-lucro de 10 vezes, né? 10 vezes preço-lucro, enquanto que a média histórica do Ibov é 12, né? Ou seja, 20% de desconto em relação à média histórica. A gente está negociando com 50% de desconto em relação à Bolsa Americana, sendo que a média histórica é 25% de desconto. Então, é isso que a gente tem que lembrar, né? Olha, a gente ficou para trás e isso faz com que realmente o estrangeiro olhe para o Brasil e fale, bom, você tem essa história de crescimento cíclico aqui no Brasil com um valuation bastante atrativo. E aí ele volta a colocar dinheiro no país. É óbvio que o macro não pode estragar, né? Quando
se o macro começa a se deteriorar demais, o risco que a gente corre é do gringo olhar e falar, pô, eu não vou encostar em Brasil, né? Eu não sei o que está acontecendo lá, enfim, então ele vai comprar, sei lá, México, África do Sul, né, Índia, e vai para outros países. É isso que a gente não pode acontecer. Mas o que a gente percebe é toda vez que abaixa a poeira, né, do ponto de vista macro e político, os ativos brasileiros andam pra caramba, né? Justamente por todo esse cenário que a gente falou até agora e pelo fato de que tem gordura, né? Tem espaço para recuperar. Exato. E falando um pouco, vamos entrar um pouquinho nos setores, acho que muita gente aqui tem bastante dúvida em relação aos setores que a gente tem visto, principalmente setores que têm uma correlação com o exterior, performando muito bom, né, andando bem, setor aí de principalmente siderurgia, mineração, e outros setores ainda com nomes excelentes, com expectativa de resultado bons, mas que continuam aí a desejar, né? Então, o que a gente poderia tá olhando, tá vendo isso aí, ou pensando sobre o que seria um trigger de mudança nessa rotação aí dos setores? Bom, vamos lá. Assim, começando pelo setor que a gente falou mais até agora, né, que é o setor de commodities, a gente continua gostando da disposição ao setor de commodities, mesmo com tudo que andou até agora, né? Então, você olha a Vale, né, muita gente assusta com o preço do papel, né, porque estava 60, 65 reais há não muito tempo atrás e agora está acima de 100, né? E aí todo mundo olha para isso e fala, pô, o papel está extremamente caro, né? Olha tudo que subiu. Mas essa não é a forma correta de olhar, né? Vamos lembrar que o minério está 180 e o minério estava $50 há não muito tempo atrás também. Então, a Vale está gerando muito caixa, muito, muito mesmo. Tanto é que vai fazer a maior recompra na história do Brasil, né? Quase 30 bi de reais de recompra, vai pagar um dividendo enorme também. Enfim, a gente estima um dividendo com recompra acima de 10% para a Vale esse ano, né? Então, a gente gosta bastante do tema de commodities ainda, mesmo com tudo que andou, porque se você precificar os papéis de commodities no preço atual das commodities, você chega em valor justo para esses papéis muito acima ainda do preço de tela, né? Ou seja, o mercado está precificando que as commodities vão voltar a cair e que vão cair bastante, né? É isso que os papéis precificam hoje. Então, quanto mais tempo as commodities continuarem lá em cima, mais revisão de lucro os analistas vão ter que fazer, né? Mais o analista vai ter que olhar e falar, essa minha projeção aqui de minério de $120 por ano, que é o que o consenso estava usando até pouco tempo atrás, está furada, né? Eu vou ter que atualizar ela porque a gente já está em maio e o minério está 180. Então, isso vai gerar uma mega revisão, né, de lucros para cima. Então, no setor de commodities, a gente gosta de minério, né, e CSN Mineração também, além de Vale. A gente gosta de celulose, né? Celulose é uma commodity que tinha ficado bem para trás em relação às outras, mas que recentemente, né, voltou a subir forte também. E a gente tem Klabin na carteira também pela exposição ao setor de embalagens, né, que, com todo esse boom do varejo online no Brasil e todo mundo ficando em casa, né, pedindo mais comida em casa, etc., o setor de embalagens está indo muito, muito bem, né, no Brasil. E a Klabin é o maior produtor, né, dos papéis ondulados no Brasil. Então, a gente gosta por esses dois motivos, né, tanto a exposição a embalagens quanto a celulose. No setor de aço, né, a gente gosta do setor também, mas a gente não tem nenhuma delas na carteira. A gente tem um pouquinho mais de preocupação com que já andaram esses papéis, então a gente acha que em aço já tem mais, né, notícias positivas precificadas nos papéis, e são papéis muito mais voláteis, né, do que os outros setores de commodities. Então a gente teve Gerdau na carteira por muito tempo, mas a gente acabou trocando para o Klabin alguns meses atrás, então hoje a gente não tem nada de aço na carteira de estratégia. Petro, a gente tirou da carteira em janeiro, né, de janeiro para fevereiro, quando começou aquele burburinho nas estatais, né, de quase demissão do CEO do Banco do Brasil, depois ele voltou atrás, aí ele acabou pedindo demissão depois, e aí tinha burburinho do que a Petro estava segurando aumento de preço, etc. A gente achou que estavam sinais esquisitos e a gente tirou tanto o Petro quanto o Banco do Brasil.
lá de janeiro para fevereiro, acabou sendo a decisão acertada, né? A gente viu que de lá para cá só piorou, né, essas questões de interferência política, e aí a gente acabou até, né, durante aquele fim de semana, na troca do Castelo Branco, migrando para recomendação de venda, né, na Petro, que a gente continua até agora, né? Então, eu olharia para outros papéis, inclusive as BDRs, né, de petróleo, para investir no setor de óleo e gás, porque em Petro, assim, você me pergunta, está barato o papel? Está barato, né? Sem dúvida está barato. Mas a dúvida aqui é saber como essa política vai ser feita, né? Então, tudo bem, o general Silvio Lula disse recentemente que a política não vai mudar, que eles querem dar mais transparência aos aumentos de preço, mas o que a gente tem visto recentemente é que aumentos de preço demoram a acontecer e quedas de preço acontecem imediatamente, quase, né? Então, a gente estava até brincando que assim, o preço sobe de escada e desce de elevador, né? Então, realmente, enfim, tem várias dúvidas ainda pela frente, né? Então, é um papel que está barato, mas que talvez, como você mencionou, tem trigger. Não sei se vai ter trigger, porque se a Petro precisar subir o preço, acho que essa vai ser a grande dúvida, né, de como vai ser esses novos aumentos de preço daqui para frente, com qual velocidade a Petro vai fazer esse ajuste, enfim. Acho que ainda tem muitas dúvidas ali, por isso que a gente ainda não tem recomendação em Petro, olharia para outros papéis no setor. E que mais? Eu falei de aço. Frigoríficos. Frigoríficos é o último, que era um setor que estava super para trás, né, que não tinha andado, assim, o câmbio a 5,70 e os papéis frigoríficos parados, né? A gente não estava entendendo o que estava acontecendo e finalmente esses papéis começaram a andar recentemente, mas a gente ainda gosta bastante. A gente já vê esses papéis extremamente baratos e a gente não tem muita preocupação com a alta do boi, né, que era uma preocupação do mercado. Por quê? Porque eles estão conseguindo repassar, né? O preço da carne está muito alto, tanto aqui quanto lá fora. Então, os spreads, né, boi com carne, que é o que o frigorífico ganha dinheiro, né, a margem da diferença do preço do boi para o preço da carne, continua super alta, né? Então, esses caras vão gerar muito caixa, as ações estão baratas, né? A gente tem Marfrig na carteira, que é o nosso top pick no setor de commodities. Mudando agora para consumo, em consumo a gente tem uma visão mais cautelosa, e aí eu vou explicar por quê. A gente vem carregando uma visão um pouquinho mais cautelosa. Foi uma decisão acertada também que a gente teve no começo desse ano, que foi, vamos sair dos papéis de consumo mais discricionários, né? Ou seja, consumo de ticket mais alto, como, por exemplo, né, a Via Varejo e a Vivara, que a gente tinha na carteira, e vamos migrar para um consumo mais básico, né? E a gente adicionou pão de açúcar na carteira, depois a gente trocou por açaí, né, durante a cisão, depois da cisão que eles fizeram, e a gente adicionou também lojas americanas na carteira. A visão aqui é que a gente tem uma preocupação em relação à situação do consumidor brasileiro, né, em 2021. A gente acha um cenário muito mais difícil do que foi 2020. Né? 2020, as pessoas ficaram em casa, receberam R$600 de auxílio emergencial durante 6 meses e saíram gastando. Né? Você teve um boom de consumo no Brasil, principalmente desses produtos de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? Você vê venda de celular, geladeira, televisão, computador, tudo isso explodiu ano passado, né? A venda desses produtos. Esse ano a gente ficou até março, né? Sem auxílio emergencial. O novo auxílio ele é muito menor do que foi ano passado, né? Entre 150, 300 e poucos reais. Além disso, a inflação disparou no Brasil, então a renda real, né, da população tá bem pressionada, né, porque os salários não estão subindo, né, com esse desemprego enorme que a gente tem. Então a renda real do trabalhador está bastante comprimida. Né? Então você tem um cenário de sem auxílio emergencial, com um novo auxílio agora bem menor, com um desemprego ainda muito alto, com a inflação, né, pressionando a renda real, e por último, as famílias
brasileiras estão mais endividadas do que já tiveram na história, né? Quando você olha o índice do Banco Central de endividamento das famílias, é o maior nível histórico. Num cenário que o juros está voltando a subir, né? Você está muito endividado num cenário de juros em alta, não é uma boa, né? Então, a gente está preocupado, né, com o cenário de consumo no Brasil. Por isso que a gente fez essa troca de olhar e ter exposição aos setores de consumo mais básicos, né? Porque a gente acha que qualquer assim, compra de um ticket de valor mais alto vai ficar mais difícil esse ano. Um cenário, como eu falei, bem diferente do que foi ano passado. E aí, no setor de e-commerce, especificamente, o nosso analista tem uma preocupação adicional, que é a questão da competição, né? Então, ela está preocupada com a questão de competição nesse setor, porque todos os players do setor têm muito caixa, né? Todos eles fizeram ofertas ano passado de ações e eles melhoraram muito a sua situação de caixa. Então, você tem um cenário que o tamanho do bolo não está crescendo tanto quanto cresceu ano passado e com todo mundo muito capitalizado. Então, você entra num cenário meio de rouba-monte, né? Todo mundo tentando comprar mercado do outro e isso, enfim, é uma preocupação que a gente tem nesse setor de varejo online, né? Por isso que ainda que a penetração em e-commerce seja baixa aqui no Brasil. Exato. Assim, o setor vai continuar crescendo 2 dígitos esse ano, né? Eu não lembro o número, se é 25 ou 30. Vai crescer forte, mas vai crescer menos do que foi ano passado, né? E com um cenário bem mais difícil para o consumidor, né? Então, a gente acha que Mercado Livre, né, B2W, Magalu, própria Via Varejo, estando muito capitalizado, você corre um risco de compra de market share com margens bem mais apertadas, né? A gente viu isso já no resultado de quarto tri da Magalu, que o crescimento de receita veio muito forte, mas com uma margem muito baixa, bem pior do que esperado. Então já começou a acender uma luz amarela ali de que, olha, vamos olhar se esses caras não vão começar a destruir margem para crescer top line, né? Para crescer receita. Então a gente tem essa preocupação adicional. É óbvio, esses papéis sofreram para caramba. Vocês olham na tela e falam, pô, Ferreira, mas olha o que caiu, né? Via Varejo, olha o que caiu Magalu, olha o que caíram esses setores. Então, eu diria assim, sim, eles têm valor, né? Os papéis estão baratos, mas não tem muito esse trigger que o Molita perguntou de quais papéis que estão baratos e tem aquele catalisador que vai fazer eles andarem, né? Eu não diria que esse setor é um deles. É um setor que está barato, mas sem necessariamente ter um catalisador. Eu diria que setores que estão baratos e têm um catalisador para andar, muito mais o setor de shoppings e o setor de real estate, né? Porque esses setores ficaram lá para trás e com a reabertura econômica vindo, né, com a aceleração da vacinação, tomara que continue acelerando, né, que a gente tenha as doses aí necessárias, aí sim eu apostaria nesses setores de reabertura econômica, né? Acho que aí tem espaço para esses papéis continuarem andando. Exato. E no setor de construção, você acha que a elevação dos juros ele pode ser algo que vai impactar numa futura decisão do investidor, que acaba sendo o custo do financiamento o custo mais caro. Por outro lado, como se trata de financiamento longo, dado que você já tem uma expectativa de subida de juros, se você tiver uma noção de até onde vai os juros, da tua curva longa, tende, obviamente, a fechar onde é balizado os financiamentos de longo prazo. A gente viu recentemente os juros voltando a fechar. Pode ser também Exatamente isso que você falou. Acho que impacta muito mais no sentimento dos investidores, né? Eu digo os investidores que estão olhando para esses papéis na bolsa, do que para as empresas em si, né? Você conversa com as empresas, e a gente fez várias rodadas de conversa recente com as empresas do setor. Tá todo mundo extremamente otimista, né? Extremamente animado. Nunca vendeu tanto e que se tiver produto, assim, é falta de produto hoje. É falta de produto, né? Falta de produto. Ter produto vende e assim, tá faltando até lançamento de produto para eles, porque o que tiver vende. Então, eles estão muito animados, tá todo mundo do setor. Obviamente, tem questão de inflação de custo, que o mercado está muito preocupado, né? O preço do aço, do cimento, falta de mão de obra.
enfim, tem empresas mais e menos protegidas em relação a esse risco, né, de inflação de custo, podendo bater na margem deles, e tem essa questão dos juros longos, né, que o investidor de bolsa fica mais preocupado com o setor. O que as empresas dizem é que assim, o financiamento imobiliário continua sendo uma grande frente de foco dos bancos, né? Então, você vê os bancos continuam comprimindo as taxas de juros para o imobiliário, lançando novos produtos, né, com financiamento em poupança, financiamento IPCA, enfim, criando inovações aí nesse setor. E mesmo as taxas, né? As taxas já tem banco oferecendo 6%, né? 6 e pouco para financiamento imobiliário, apesar dessa alta recente que a gente viu nas NTNBs, né? Nas taxas de mercado. Então, assim, o que as empresas dizem é que não tem afetado em nada, né, nem a disponibilidade de crédito no sistema e muito menos o custo do crédito no sistema, né? Isso continua bastante atrativo. Já estão pegando um gancho que você falou da questão banco, o setor financeiro, né? A gente tem instituições extremamente sólidas, né? As 4 maiores, bem estruturadas, e o setor é um setor que em dezembro, né? Final de novembro, dezembro, teve uma performance realmente excelente. Depois virou o ano, começou a patinar, veio a questão da contribuição social sobre o lucro líquido, deu essa patinada, mas é um setor que está bem estagnado, né? E quando a gente olha realmente esse setor em relação ao Ibovespa, historicamente é um setor que sempre, sim, negociou acima do Ibovespa, sempre andou à frente do Ibovespa. E de final de fevereiro até hoje é um setor que realmente está devendo, com empresas boas, vamos chamar assim. Ainda que a gente tenha a história das fintechs com aumento de concorrência, mas acho que ainda, de certa forma, ou no começo ou no final, passa-se pelo setor, né? Por que esse setor você acha que não destrava, Fernando? Então, são 3 preocupações, né? A primeira é essa questão da competição que você mencionou, do crescimento das plataformas, dos bancos digitais, né, que continuam batendo recorde, né, atrás de recorde de captação, de número de clientes, enfim. Então, essa preocupação ela continua muito forte, né, no mercado. Tem a segunda preocupação, que é a questão da regulação, né? Então, se o Brasil vai sair da pandemia muito endividado, né? Então, essas questões de orçamento do governo, teto de gastos, né, reformas, etc., vão ser discussões da próxima década do Brasil, né? Como é que a gente vai pagar essa conta, né? E como é que a gente vai conseguir reduzir o endividamento? Então, existe um risco, sim, né, dos políticos olharem para o setor financeiro, olharem para os bancos e falarem, pô, aqui tem dinheiro, né, para a gente conseguir ajudar a pagar essa conta, né? E os bancos são mal vistos pela sociedade, né? Então, qualquer atitude que um político toma para ir contra o sistema bancário, do ponto de vista de votos, né, popular, acaba sendo até bem recebido, né? Então, no final do dia não faz sentido porque ele é repassado esse custo, né? O banco repassa para o custo de crédito, o crédito fica mais caro ainda, né, quando isso acontece, mas no final do dia você tem esse risco que ainda existe, né? Eu não diria que esse risco foi a zero, né? Esse risco de regulação, enfim, aumento de impostos, tudo isso. E aí acho que a terceira preocupação é que é um setor de baixo crescimento, né? Então é um setor que você olha as expectativas de mercado, né, para os próximos anos, não é um setor que deve ter forte crescimento de lucro, né? Pelo contrário, é um setor que deve ter ainda um crescimento de lucro bastante baixo no Brasil. Então, eu particularmente eu gosto do setor, mas não tanto, né? Eu usaria a alocação aos setores dos grandes bancos como sendo aquela parte da nossa carteira mais defensiva e aquela parte da nossa carteira mais focada em dividendos e venda, né? Ao invés daquela parte da nossa carteira que vai dar uma porrada e que vai subir para caramba. Porque a verdade os bancos se recuperaram, né, que você mencionou no final do ano passado,
e o valuation deles não está mais tão barato quanto estava no meio do ano passado, né? Eu diria, eles estão baratos, sim, mas não estão mais uma barganha, né? Não é mais barganha, né? Não é mais barganha. Então, exato. Então, o fato de você não ser mais uma barganha, né? Os múltiplos já terem ajustado, você ainda tem preocupações no cenário, né? E não é um setor que vai crescer muito lucro nos próximos anos, faz com que não seja um setor favorito, né, da gente. Então, a gente tem Bradesco na carteira, a gente gosta do Bradesco, acho que eles têm uma defensibilidade maior ali na carteira, por ter 30% de disposição do lucro vem da seguradora, né? A seguradora deve ter um ano muito forte esse ano, né, pela queda de sinistralidade, aumento de taxa de juros, enfim, então é o nosso banco privado favorito. A gente continua com compra em Banco do Brasil, que é de longe o banco mais barato da Bolsa, apesar de fato na carteira de estratégia desde o começo do ano a gente ter tirado o Banco do Brasil e adicionado o Banco Bradesco, né, por conta desse risco político, mas o nosso analista continua gostando bastante de Banco do Brasil também. Então eu diria isso, acho que é um banco, é um setor interessante para a gente ter e olhar, porque é muito defensivo, né, e eu concordo, essas empresas são super sólidas, né, por mais que eles estão sendo disruptados e competição aumentando, tem uma coisa que os bancos fazem que é muito difícil de replicar, que é crédito, né? Ou seja, você ter balanço e caixa e ter os dados, né, das pessoas para dar crédito é algo que é muito difícil replicar, né? Então, acho que os bancos, sim, estão sendo disruptados em várias frentes, mas na frente de crédito, a gente viu isso durante a pandemia, né? Quando o bicho pegou, as empresas correm de volta para os grandes bancos, porque eles sabem que ali, né, tem um pool de liquidez muito maior. Então, é um setor super defensivo, né? Eu olharia esse setor mais dessa forma. Beleza. E falando um pouquinho agora dessas novatas aí na Bolsa, né? Principalmente esse novo setor de tecnologia que estreou, essas novas entrantes, tem alguma em específico que vocês gostam mais, ou algum desses setores que chama mais atenção, sei lá, setor de saúde, algum outro setor, alguma coisa, Fernando? Tem sim. Eu acho que assim, a gente está vendo uma mudança muito boa, né, no Brasil, que quando você olha desde os anos 70, né, a composição do Ibov sempre foi Petro, bancos, Vale, Petro, bancos, né, sempre migrou em torno desses três papéis, né, os três setores aí. E recentemente a gente tem visto uma mudança com os IPOs vindo ao mercado, que esses IPOs têm vindo em novos setores, né? Então, setor de saúde, setor de tecnologia, enfim, várias empresas novas, né? Até Pet Shop, né? Com o IPO da Pets, enfim, várias empresas diferentes de setores novos vindo à bolsa. Acho que isso é um movimento muito positivo, né, para o Brasil. O Brasil tem muito pouca empresa listada, né? Até por isso que a nossa bolsa não tem nada a ver com o nosso PIB, né? Completamente diferente, justamente porque a gente tem pouca empresa listada, né? E a bolsa não reflete o PIB brasileiro, né? Então, quanto mais histórias de crescimento, né, de virem à bolsa, melhor é tanto para o país, né, porque um IPO acaba gerando muito investimento, né, o empresário vai lá, capta dinheiro para investir, então isso é muito positivo para o país, quanto para o investidor também, né, que a gente tem cada vez mais opções de investimento e que a gente pode fugir um pouco do tradicional ali dos setores mais tradicionais da bolsa. Então, tem várias histórias que a gente gosta bastante, né? Acho que ressaltaria, por exemplo, a Localweb, né? Que é uma empresa fantástica, né? Que está com um crescimento muito forte, continua, né, com o pé no acelerador, né? Fazendo várias aquisições e criando, né, um ecossistema, um hub de e-commerce, né? Que qualquer empresa que quer criar uma solução quer se digitalizar hoje, né? Ela tem um parceiro como a Localweb, um one-stop shop ali que ele consegue, né, fazer tudo naquele setor. Tem, por exemplo, a Melius também, que tem um business ali de cashback muito interessante, né, que está crescendo muito. Enfim, acho que tem vários. A Redditor, né, uma história de crescimento também incrível e que ainda está só começando, né? Acho que esse crescimento, essa
essa mega fragmentação que a gente tem no setor de saúde brasileiro, né, em hospitais, é algo que assim, está fadado à consolidação. Né? A gente deve ver a consolidação aumentando no setor de saúde, e a Redditor é um dos principais, né, o principal player no Brasil, e ainda tem um market share, né, uma participação de mercado pequena, muito regionalizado. Né, os planos de saúde, as empresas verticalizadas, como, né, a Hapvida, a Hapvida com GNDI, né, com a Intermédica, também é um setor muito interessante. A gente gosta bastante desses players verticalizados. A gente, inclusive, tinha a Redditor na carteira, trocou por GNDI, né, por Intermédica, recentemente. Então, é um setor, eu acho que tem que ter exposição no Brasil, porque tem muito espaço, né, para continuar crescendo no futuro, porque é um setor ainda muito fragmentado, muito pouco profissionalizado, e essas grandes empresas do setor que vieram à Bolsa vão conseguir liderar esse movimento, né, de consolidação e profissionalização, entre aspas, né, aí do setor de saúde. Então, é um setor que a gente gosta bastante aqui também. Eu acho que é uma boa mudança, né, que a gente está vendo no Brasil. Perfeito. E agora a gente já está meio que chegando ao final, tem mais aí 10 minutinhos. Acho que tem mais 2 assuntinhos que eu queria colocar aqui para a gente discutir. O primeiro, a questão aí dos IPOs recentes. A gente viu vários IPOs que vieram e acabaram dando água no final, né, suspendendo. Não sei se você concorda, mas acho que é muito mais por questão de preço alto do vendedor, vamos chamar assim, do que demanda efetivamente do mercado. Acho que o mercado hoje ele quer um prêmio para efetivamente entrar no negócio. Tem cases muito bons aí de setores, não sei se você concorda com isso. E o outro ponto que eu queria que você desse um comentário aí é em relação à questão do ESG. Né? A gente tem escutado isso bastante. Hoje teve a reunião lá do clima. O nosso presidente ainda falou e falou bem, tá? Não estou defendendo, não. Tivemos até a secretária dos Estados Unidos comentando disso daí, mas a gente vê que isso daí é algo que cada vez mais vai pesar na tomada de decisão do investidor, tanto o individual quanto os fundos. Aqui na Veda a gente tem um assessor que é focado nisso daí, a gente já tem essa preocupação. Como que você vê do lado das empresas? Elas estão se movimentando também para esse lado, com essa preocupação? Boa, vamos começando pelos IPOs, né, recentes que não deram certo. Acho que tem uma questão aqui também de quantidade de ofertas, né, que estão vindo ao mercado ao mesmo tempo, com o tempo que os investidores conseguem dedicar, né, para tanta oferta assim vindo ao mesmo tempo, e com a quantidade de dinheiro disponível, né, para comprar esses IPOs. Então, a demanda por ativos brasileiros não está a mil maravilhas, né? Assim, o estrangeiro começou a voltar agora, mas levemente. Tinha voltado mais forte no ano passado, mas assim, recentemente a gente não viu muito fluxo de estrangeiro na bolsa, então ainda está meio de lado desde fevereiro, né? Que desde esse aumento de interferência política que a gente não viu muito fluxo de entrada. As assets não estão com uma captação tão grande assim de fundos de ações, né? Porque as pessoas físicas estão olhando para o juro subindo e estão olhando, né, títulos de renda fixa já pagando 2 dígitos de juro de novo, etc. Então, a captação para a Bolsa não foi tão forte, continua muito boa, mas não foi tão forte quanto a gente viu no ano passado. Né? Então, você juntou um cenário, né, na minha visão, um pouco de descasamento de oferta e demanda. Né? Você teve muita oferta, muita empresa tentando vir ao mercado, num cenário que né, o Brasil piorou um pouquinho na margem, enfim, teve todas essas questões de interferência política que acabaram pesando. Então, virou um mercado que é um mercado de comprador, que a gente chama. Né? Ou seja, quem seta o preço é o comprador, porque o comprador fala, cara, eu tenho 5 ofertas para olhar, eu vou olhar uma só dessas 5, e dessa que eu vou olhar, eu quero 30% de desconto. Ah, por quê? Não sei, eu quero 30% de desconto, que é para o risco adicional que eu vou correr aqui, né, em relação a uma empresa que já está listada. Então, acho que teve um pouco disso, né, desse desbalanceamento entre oferta e demanda. Lá fora, né, nos Estados Unidos, não, tem muito dinheiro lá, o mercado é muito líquido e muito grande. Né?
Então, é mais fácil, né, do um IPO sair lá fora do que sair aqui, porque a gente é um mercado ainda muito menor, muito mais restrito, né, do que os Estados Unidos. E aí, da questão do ESG, assim, é extremamente relevante esse ponto, né? Eu acho que o investidor estrangeiro já virou, né, o primeiro filtro, às vezes, que ele olha, né, para os investimentos. Não é mais o último filtro que ele olhava depois de fazer toda a análise, é o primeiro. Então, se aquela empresa não passa no filtro de, né, meio ambiente, social e governança, muito investidor nem olha, né, sai do universo investível, né, que ele tem, e ele vai olhar outras coisas, né? Então, muito investidor usa esse filtro, que a gente chama de um filtro negativo, né, que é excluir as más empresas, e o Brasil, como um todo, acabou ficando com uma imagem, né, machucada lá fora, por conta do desmatamento, né? Eu que estava morando em Londres até começo de 2020, né, e que acompanho bem de perto a mídia lá fora, eu vejo isso constantemente, né, o quão ruim ficou a imagem do Brasil em relação à Amazônia, né, em relação a desmatamento. Então, é um ponto super sensível, né, que é um ponto que o Brasil precisa atuar e precisa, né, mostrar que isso não é verdade, que a gente vai controlar e que a gente vai, né, fazer o que tem que ser feito, porque senão a gente corre o risco de novo de ser excluído, né, pelos investidores globais que vão passar a olhar para outros países porque falam, pô, o Brasil não dá para investir, o Brasil é um país que não está no meu universo, né, de investimentos. Então, esse é um ponto extremamente relevante, né, não só, né, pelas questões que têm que ser endereçadas, mas também pela questão de atração de investimento do investidor internacional. Beleza. Bom, Fernando, queria aqui agradecer aí o teu tempo, esse bate-papo. Espero que a gente tenha conseguido passar por várias dúvidas aí dos nossos clientes. Acho que tem várias ideias aqui que você passou também, tá? Para a gente encerrar, então, só queria que você desse aí são as expectativas da XP para Ibovespa, dólar, final de ano, e fica à vontade. Boa. Então, vamos lá. Obrigado a todos pela presença. Eu vi aqui que tem uma pergunta em relação ao dólar. A gente tem uma expectativa de 5,30 na XP até o final desse ano, então a gente não está muito longe disso agora, né? Está 5,40 e poucos. Se a gente fosse olhar o valor justo do dólar nos modelos, né, dos economistas macroeconômicos, né, o modelo que eles usam, seria abaixo de R$ 5, tá? Porque, né, o preço de commodities está onde está, 70% da nossa balança comercial, enfim, o fluxo de dólar continua muito bom, a nossa conta corrente, né, zerou, enfim, então seria um cenário de um câmbio ainda mais apreciado, mas a nossa expectativa é 5,30, porque a gente acha que o Brasil não vai estar numa situação de completo equilíbrio no final do ano, né? Você tem a eleição de 22, enfim, acho que o Brasil vai entrar num período volátil, todo o período eleitoral é volátil, e acho que ano que vem tem tudo para ser ainda mais volátil, dado, né, o tamanho da polarização que a gente está vendo no país. Então, a gente acha que, né, apesar do câmbio justo ser provavelmente um pouco abaixo de 5, que acho que ainda o mercado de câmbio vai continuar pedindo um prêmio, né, por conta dos riscos adicionais, por isso que a gente tem 5,30. E aí tem um outro fator, que é o seguinte: se as coisas forem mal no Brasil, se a gente for por um caminho de descontrole das contas fiscais, né, e de gastar mesmo, o que vai acontecer? A gente vai voltar para aquele Brasil do passado, que é inflação alta com juro alto, né? Ninguém quer ver o Brasil voltar por esse caminho, mas não dá para ignorar e dizer que a probabilidade desse cenário é zero hoje. A probabilidade existe e ela não é zero. Se a gente voltar por esse caminho, aí é um câmbio muito mais depreciado, né, do que o 5,30, é câmbio acima de R$ 6, porque aí é um cenário de inflação alta e o câmbio ele acaba pegando na veia, né, sofrendo muito, né, quando você tem uma disparada da inflação, todo mundo corre para o dólar, né, e vai comprar moeda forte e vende real. Então,
Hoje é um cenário de risco, né? Não é um cenário base, longe disso, mas ter dólar na carteira é sempre importante, né? Ter ativos dolarizados internacionais, justamente para te proteger desse risco de que, olha, se o Brasil for por outro caminho, é um dólar muito mais depreciado do que esse 5,30, que é a estimativa oficial. Para a Bolsa, a gente tem uma expectativa de 135 mil pontos para o final desse ano, a Bolsa está 119. A gente usa 3 metodologias para chegar nesse cálculo, que é, né, um fluxo de caixa descontado, a gente usa preço-lucro e, né, o lucro operacional também, o EV/EBITDA. E com essas 3 metodologias a gente chega numa média de 135 mil pontos. Nos últimos meses eu até achei que essa estimativa fosse cair, né, por conta da mega alta de juros que a gente viu, né, no mercado do CDI e de NTNB. Só que aquela história que eu contei no começo do lucro das empresas crescendo muito forte acabou mais do que compensando, né, essa alta de juros. Então, a gente continua animado, né, com bolsa, como eu falei aqui, a gente tem essa projeção aí de 135 mil para o Ibovespa. Acho que é isso, de principais, falamos de PIB já, falamos de Selic, a gente espera chegar a 5%, né, no final desse ano e no ano que vem. Então ainda vai ser juros bastante acomodativos, né? Acho que vai ser ainda juros muito próximo do IPCA ou até abaixo do IPCA. Então, juro real no Brasil vai continuar zero, né? O juro descontado da inflação vai continuar zero ou negativo. Então, não muda a nossa perspectiva para a Bolsa, né? Muita gente pergunta, agora é hora de voltar para a renda fixa e sair da Bolsa? Eu não acho, né? Acho que o juro, quando você descontar o CDI, aliás, a inflação, você vai ver que, né, o rendimento na renda fixa ainda vai ser bastante baixo, né? Por isso que a nossa cabeça com renda variável continua sendo bem otimista. E vamos lembrar que nos períodos históricos, né, no passado, nos últimos 30 anos, toda vez que a inflação sobe no Brasil, a Bolsa é um bom ativo para ter. Por quê? Porque as empresas da Bolsa elas são as líderes de mercado, né? São empresas que conseguem repassar preço e conseguem ter uma proteção contra a alta da inflação, né? Então, a Bolsa é um ativo protegido da alta da inflação. Renda fixa não é, né? Renda fixa, você corre um risco adicional quando você está no título pré-fixado e você tem uma disparada dos juros e da inflação. É isso mesmo. Bom, Fernando, obrigado. Obrigado a todos também. Acho que a Veda sempre teve essa preocupação em levar a informação, em levar a educação financeira aí para todo mundo, para os nossos clientes. E ainda mais agora, a gente está junto com a XP promovendo aí o curso de investidores, de formação de investidores no Xpedia, tá? Então, quem não conhece, acho que é um bom caminho para começar a se aperfeiçoar mais. Procure os assessores, né, Gra? Acho que a gente tem esse cunho aí educacional. E, mais uma vez, obrigado a você, Fernando, obrigado a XP, obrigado a todo mundo aqui que teve esse tempinho para escutar e tirar as dúvidas. Obrigado a vocês de novo pelo convite, pelo bate-papo, Molita, foi ótimo. Eu vou deixar aqui para vocês o endereço do nosso site de conteúdos, que lá a gente sobe todas as nossas análises, né, os nossos conteúdos, são mais de 500 por mês, né, e separados naqueles tópicos que eu falei, né, internacional, renda fixa, economia, política, ações, enfim, está tudo lá. Espero revê-los em breve aí. A gente está sempre à disposição aqui. Beleza. Obrigadão. Boa noite a todos. Obrigado.